No Cabeça pra Cima de hoje, nós estamos conversando sobre os 19 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Eu recebo aqui o deputado federal Vinícius Carvalho, jornalista e administrador de empresas, e autor da cartilha Consumidor Consulte Seus Direitos, e também vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Conosco também Jorge Tardan, ele é consultor jurídico do PROCON e é professor da Universidade Cândido Mendes. Uma curiosidade, deputado, o que levou o senhor, enquanto político, a se interessar pela defesa do consumidor? É uma área que não dá muito holofote, que não oferece muita vitrine, e todo político tem, por necessidade, que ter o seu grau de exposição. O que é que levou o senhor, então, a buscar esse tipo de bandeira? Nós, consumidores, agradecemos, indubitavelmente, mas que não oferece tantos holofotes quanto os políticos gostam. É verdade. E só nós que vivenciamos já há 3 anos na Comissão de Defesa do Consumidor essa prática. Porque a intenção de fazer parte da Comissão de Defesa do Consumidor não surgiu após eu ter sido diplomado. Já era um propósito meu, inclusive uma plataforma minha de campanha, quando candidato a deputado federal. Eu nunca fui candidato a nada. Mas eu sempre falei com as pessoas que eu queria entrar para a Comissão de Defesa do Consumidor. Porque eu acredito nisso. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de injustiça, Alvo. E o que mais nós vemos é a relação, quando se trata da relação do Gerson, relação de vantagem, se cria injustiça para uma outra parte. Então nós entramos para a Comissão de Defesa do Consumidor em 2007, e abrimos mão de outras comissões. O meu partido é um partido trabalhista. Ora, no ponto de vista político, caberia a esse partido estar na Comissão de Trabalho. Mas não. Eu permaneci na Comissão de Defesa do Consumidor porque foi uma opção minha e foi, de fato, o que eu quis fazer. E nós vemos o resultado mesmo não tendo holofote. Dentre eles, vou dar 2 muito básicos que atingem... Cabeça pra cima. Nós, brasileiros, estamos comemorando os 19 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É o assunto do Cabeça para Cima de hoje. Conosco aqui Vinícius Carvalho, que é deputado federal, e também Jorge Tardan, que é consultor jurídico do PROCON. E você que está nos assistindo, o deputado Vinícius estará presenteando aos 100 telespectadores que primeiro enviarem um e-mail para o e-mail do deputado, e vão estar recebendo na sua casa esse Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ministério da Justiça, Secretaria de Direito Econômico. Se você quer receber na sua casa, passa o e-mail agora para o e-mail que está na sua tela, e você vai receber confortavelmente na sua casa este Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 19 anos que esse código está comemorando, e é um presente, né? Literalmente uma gentileza, melhor dizendo, do deputado para com os nossos telespectadores. A gente literalmente agradece, porque a gente merece. Bom, vamos continuar nossa conversa aqui a respeito do código. Campeão também de... Quando nós estamos falando de consumo, nós estamos falando da mola mestra da economia. É o nosso consumo que move a economia. Estamos falando do bolso do consumidor, estamos falando do poder do dinheiro. Afinal de contas, o produto está lá para que o nosso dinheiro compre, e o nosso dinheiro carregue a margem de lucro que o industrial, que o comerciante precisa ter. Então, quando nós estamos falando desse equilíbrio de relacionamento de fornecedor, consumidor, nós estamos falando, na verdade, de equilíbrio de um poder econômico. E os poderes econômicos envolvidos nesse relacionamento são muito pesados, principalmente por lado do fornecedor. Sim. Porque o consumidor, ele tem sim a questão de eu compro ou não compro, a decisão política que ele faz em relação a um determinado produto ou ao posicionamento em relação ao processo, digamos, da fabricação. Como é que é esse equilíbrio em termos de lobby, em termos de pressão? Porque quando a gente fala de plano de saúde, estamos falando de telecomunicações, estamos falando do sistema de crédito, ou seja, do sistema bancário, a pressão em cima deve ser imensa. E aí, como é que fica esse equilíbrio, deputado? Só para se ter uma ideia, existe um projeto de lei, inclusive na Câmara, nós estamos trabalhando na Comissão de Defesa do Consumidor, em que um contrato de locação, um contrato locatício entre as lojas de shopping centers, justamente com os empreendedores de shopping center, eles são regidos por um contrato atípico. E, logicamente, dentro dessa relação são 2 empresas, porém nessa relação é uma relação de consumo, porque o estabelecimento de shopping centers,
eles vivem dessa prática locatícia. Então há relação de consumo nesse sentido. O que acontece? Eles estão passando por esses problemas, que existe um projeto de lei que em 6 meses ele saiu da Câmara e foi para o Senado. 6 meses. Pasmem os senhores. Isso é o quê? É agilidade do processo legislativo? Não. Isso é lobby. Porque existem projetos que estão tramitando naquela casa há anos. E não saiu da primeira comissão. Eu tenho um projeto que está tramitando na Comissão de Educação e Cultura desde 2007, porque o PT não acha interessante que um projeto que vai ajudar tanto ao dono do estabelecimento de ensino, quanto aos pais de alunos que ficaram desempregados, é interessante. Por quê? Porque eu estou dizendo que o governo é que tem o dever de estar intermediando, porque a educação é dever do governo. Ou seja, existe o Fundo de Amparo ao Trabalhador que pode, Álvaro, pode estar entrando nessa relação para poder não deixar o dono do estabelecimento de ensino ser prejudicado pela inadimplência e nem prejudicar o aluno, que por uma fatalidade o pai dele perdeu o emprego e não tem condição, em detrimento, logicamente, do sustento, pagar colégio. Ora, então o PT não acha interessante que esse projeto vá à frente. Essa é a informação que se tem na casa. Como é que pode? Só pode ser o quê? Lobby desses empreendedores, que são 5 famílias no nosso país que dominam todos os empreendimentos de shopping centers desse país. Isso é o quê? É lobby. Então não tem como. É simples mortais lutar contra esses potentosos, entendeu? Que têm patrocinado campanhas de políticos por esse Brasil afora. Cabeça pra cima. No programa de hoje nós conversamos sobre os 19 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Quero agradecer aqui a presença do deputado federal Vinícius Carvalho, que é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, deputado, parabéns pelo seu trabalho. Nós, cidadãos brasileiros, agradecemos. Agradecer também aqui a presença do professor Jorge Tardan, que é consultor jurídico do PROCON. Muito obrigado também pelo trabalho de vocês e agradecemos a sua audiência. E a gente encerra com a Andressa Vitória cantando pra gente. Até o próximo programa. Cabeça pra cima.